Romanos capítulo 8. Nós vamos começar, irmãos, essa mensagem falando sobre o pecado, falando sobre quem é pecador e sobre as consequências que o pecado traz em nossas vidas. É difícil, nos tempos atuais, ouvir uma pregação que fale sobre a extrema pecaminosidade do homem e sobre o seu estado natural diante de Deus. O homem, ele já é nascido em pecado, irmãos. E podemos provar isso em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Você que tem a sua Bíblia, vá lá conferir. Gênesis, capítulo 6, versículo 5, nos prova que o homem, ele é nascido no pecado. E diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Nesse versículo nós não vemos coisa boa do homem. Não vemos uma característica expressa no homem que seja boa, mas sim que a maldade do homem se multiplica cada vez mais sobre a face da terra. E que todas as nossas imaginações e que todos os nossos pensamentos que são externados através do coração são maus. Então nós vemos que nós começamos a entristecer Deus desde o momento em que temos a capacidade de raciocinar sobre o certo e sobre o errado. Os desígnios do nosso coração, a perversidade dos nossos pensamentos, todos entristecem grandemente a Deus. Em Romanos capítulo 8, no versículo 5, nós encontramos o apóstolo Paulo descrevendo o homem na pecaminosidade. E do versículo 5 em diante ele fala: Porque os que são segundo a carne, isto é, o homem natural, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas os que são segundo o Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, pois ela não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne, o homem natural, da forma como ele nasceu, ele não pode agradar a Deus. Ele não tem essa condição. Então, eis o maior problema. Deus deve ser glorificado em tudo o que fazemos, em tudo o que pensamos, em todas as nossas decisões. Deus deve ser glorificado. Só que o pecado nos limita a dar essa glória devida a Ele. O pecado é egoísta. O pecado busca a satisfação da própria carne. O pecado busca os desejos do próprio coração. O pecado é enganoso. O pecado, ele é tão terrível que desde o nascimento
nos faz inimigos de Deus. Nos faz odiar a Deus. E nós podemos encontrar isso lá em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Em Efésios, capítulo 2, versículo 3 diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então nós vemos aqui como o pecado, ele é egoísta. Uma demonstração muito clara, o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Éfeso, e ele explicando a condição lá antes de conhecer a Cristo como o Redentor, ele dizendo: olha, antes de nós chegarmos ao conhecimento da verdade, nós andávamos segundo os desejos da nossa carne. Nós fazíamos a vontade da nossa carne. Nós fazíamos a vontade do nosso pensamento. E por agirmos dessa forma lá anteriormente, ele diz: éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. E esses outros também são aqueles que ainda não chegaram ao conhecimento. São aqueles que ainda não foram salvos por meio de Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 21, Colossenses capítulo 1, versículo 21 diz: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Então, no outro tempo, isto é, antes de ser salvo, éramos estranhos. E o pior, inimigos no entendimento. Nós fazíamos obras más. Convido os irmãos também a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Esse profeta, ele chegou a descrever o homem como imundo. E ele disse: mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam, nos levam. E de uma forma tão sorrateira como um vento, vem e nos leva. Assim é o poder do pecado. E esse profeta ainda chegou a dizer que as nossas justiças, aquilo que pensamos, aquilo que nós entendemos ser certo, estando no estado natural,
Ele diz: olha, isso tudo é como um trapo de imundícia. Lendo assim, a gente não tem noção do que seja um trapo de imundícia. Poderia ser um pano sujo que limpa o chão, alguma coisa assim. Mas o trapo de imundícia, anteriormente, irmãos, ele era chamado como sendo o pano em que as mulheres da época usavam para conter o fluxo menstrual. As nossas justiças foi tratado, foi dado exemplo dessa forma. Hoje parece ser algo que não é de muita importância, é algo normal, só que na época isso significava vergonha, isso significava horror, desprezível. A mulher, quando estava nessa situação, ela era considerada imunda. Ela não podia frequentar lugares públicos, nem mesmo tocar em nada. Porque um simples toque da mulher nesse estado tornava tudo o quanto ela tocasse imundo também. E esse é o valor da nossa justiça, enquanto estamos no nosso estado natural, comparado a um trapo de imundícia. A ponto de nos tornarmos imundos também. Então nós vemos que o maior problema do ser humano em relação ao pecado é que justamente a sua falta de humildade e de vontade de glorificar e de agradar em tudo a Deus é retirado de nós, por consequência do pecado. E esse é o problema. O pecado nos faz buscar satisfazer a nós mesmos, a satisfazer pessoas que nos agradam, a satisfazer ocasiões, a satisfazer em ir em locais que são bons de estar, ir em igrejas lotadas, ir em igrejas avivadas. O pecado também produz isso. E, portanto, o pecado nos dá a sensação, mesmo que a princípio, de uma certa felicidade. Porque ele é comparado como um mel. A princípio ele parece ser bom, mas depois é amargo. Torna-se como um fel. O pecado faz com que Deus venha, ou seja, em segundo plano na nossa vida. E isso, irmãos, até mesmo a psicologia prega entre nós. E diz que o homem deve buscar a autoestima, o homem deve buscar viver bem, o homem deve buscar viver longe de problemas, longe de coisas que o restringam de fazer algo que a princípio parece ser bom. O pecado faz com que as pessoas não queiram ouvir algo carregado, faz com que as pessoas não queiram saber da real situação da sua vida. O pecado faz com que as pessoas venham a se deleitar da maneira em que estão, traz a percepção de que tudo na vida está bom, de que tudo está perfeito e deixa assim como está. Porque pessoas que são crentes
podem estar sofrendo mais do que uma pessoa que não é. Uma pessoa que conhece a Cristo tem mais problemas que uma pessoa que não conhece. Então a minha vida está boa, sim. Não vou atrás de conhecer esse Cristo que eles pregam, que eles correm, que eles dizem tanto amar, sendo que vivem uma vida miserável, uma vida desgraçada. Então preferem ser enganados, preferem ser conduzidos por cegos e não percebem que estão caminhando nas trevas. Não percebem que estão indo cada vez mais em direção ao abismo e de uma maneira como nós lemos lá em Isaías 64:6. De uma maneira sorrateira. O vento vem e leva, como leva uma folha. E assim arrebata. É triste dizer tudo isso, mas a realidade é essa. Devemos entender que o homem, ele não necessita de mais autoestima, pois já no seu estado natural, o homem é egocêntrico. O homem vive no pecado. O homem é egoísta por causa do pecado. Então, por esta condição, o homem se torna cada vez mais inimigo de Deus. E Deus não tem prazer no pecado. E da mesma forma, Deus não tem prazer no pecador que não se arrepende dos seus caminhos. Eles, na verdade, ao invés de buscarem autoestima, eles deveriam estimar ao único, àquele que é digno de ser estimado. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, nós encontramos palavras sinceras do apóstolo Paulo quanto à situação do homem que vive no pecado. E do versículo 10 em diante, olha quão terrível é, e nós não fazemos muitas vezes noção de tudo isso. Do versículo 10 em diante diz, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. No versículo 12 ele diz, olha, todos, sem exceção, todos se extraviaram. E todos, sem exceção, se fizeram inúteis. E não adianta falar que faz o bem. Não adianta falar que é uma pessoa boa. Porque isso está comprovado. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Com as línguas, versículo 13, a sua garganta é um sepulcro aberto. Olha que comparação. Com as suas línguas, tratam enganosamente, mentem, tiram proveito. Peçonhas de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de quê? Maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos, há o quê? Há coisas boas? Não. Há destruição, há miséria.
E as pessoas nessa condição não conheceram o caminho da paz. E diante dessas pessoas não há temor a Deus. E é o que diz no versículo 18: não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo, aqui sem exceção, e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada. Irmãos, nesses versículos não tem meio termo. Todo mundo é condenável. E nenhuma carne vai ser justificada diante de Deus pelas obras, por ser uma pessoa boa. Quando Cristo estava falando com Nicodemos, ele falou: olha, necessário você nascer de novo. Ele não estava falando, necessário é você se tornar uma pessoa boa, necessário é você ser uma nova criatura. E é justamente o que está dizendo aqui. Não adianta você ser bom, você ter boas obras. É necessário você nascer de novo. É necessário você ser uma nova criatura. E ele continua: porque pela lei vem o pecado, vem o conhecimento do pecado. Então, irmãos, nós não devemos pensar que pelas nossas obras, que por eu doar uma cesta básica, que por eu ajudar a velhinha a atravessar a rua, que por eu fazer qualquer coisa que parece ser boa, eu vou ser justificado diante de Deus. Isso não existe. E nenhuma carne vai ser justificada por isso. Nós encontramos aqui também que o pecado, ele destruiu totalmente a imagem de Deus no homem. E destruiu de tal forma que o homem, ele passa a não querer ter conhecimento de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 28, diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, o que Deus fez? Os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Deus não compactuou com o erro. O que ele fez? Os entregou a um sentimento pior. Os entregou para que essas pessoas façam coisas piores. Façam coisas que não convêm. E além dessa falta de conhecimento de Deus, a sua capacidade de agradar a Deus também foi afetada, conforme nós lemos aqui em Romanos 8. Então não pense você, como muitos aí fora pensam, eu não peco tanto assim. Eu não tenho uma vida de tanto pecado assim. Os meus pés não correm para derramar sangue. Ou eu não fico falando asneiras, eu não fico mentindo. Ou eu não me encaixo em nenhum dessas características que o apóstolo Paulo falou aos irmãos lá de Romanos, de Roma. Eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Mas, na verdade, irmãos, como um pregador disse, Adão, ele precisou pecar somente uma vez. E com esse único pecado dele, o universo inteiro foi lançado ao caos, ao subjugamento moral. Na verdade é que você tem pecado muito
Nós temos pecado muito. O problema é que, na verdade, os nossos olhos ainda estão fechados, algumas vezes, para ver a real situação. O coração do homem, irmãos, é a fonte da vida. Mas ele é tão enganoso que é impossível que o próprio homem reconheça a sua perversidade. Jeremias 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O pecado, ele reina em todos os membros, sejam físicos, mentais, emocionais, espirituais, do homem. Porque em Romanos capítulo 7, versículo 23 diz, o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos da sua condição naquele momento em que ele queria fazer o bem, mas não conseguia por causa do quê? Por causa do pecado, por causa da carne. E ele chegou ao ponto de dizer, olha, irmãos, eu vejo nos meus membros outra lei. Uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento, contra a lei de Deus. E essa lei que batalha contra essa lei do meu entendimento, ela me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. O apóstolo Paulo chegou a reconhecer isso, e nós temos reconhecido isso também. Tem aqueles irmãos também que, mesmo nessa condição depravada, são capazes de fazer religião. Mesmo nessa condição, são capazes de fazer boas obras. Só que são obras que dão frutos para si mesmo, não obras que dão frutos para Deus. Em Oséias capítulo 10, versículo 1, o profeta descreveu esse tipo de obra, falando de Israel, e ele disse, olha, Israel é uma vide estéril. Israel é uma vide estéril que dá fruto para si mesmo, não para Deus. Então o homem, ele pode se ocupar sobremaneira em agradar os mandamentos, em agradar, em guardar, em fazer os mandamentos de Deus. O homem pode ser sincero para tudo, o homem pode ser religioso, o homem pode ser generoso, o homem pode fazer coisas boas, boas obras, obras de caridade boas. Só que todavia isso, irmãos, não faz com que ele se torne agradável a Deus. O homem pecador, ele merece a separação eterna da presença de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Nós devemos olhar, irmãos, nós devemos olhar para então sermos salvos. Mas olhar o quê? E ser salvo do quê? Isaías 45, 22 diz, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então nós devemos olhar para Deus através de quem? De Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 23, vamos lá? Romanos 6, capítulo 23, diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna. A vida eterna por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso devemos olhar para Deus, por meio de Cristo. Porque o dom gratuito de Deus, a vida eterna, é por meio de Cristo. Então, como vimos, o homem natural em si, ele é pecador. O homem não pode chegar a Deus com seus próprios esforços, pelas suas próprias forças. Deus nos livra dessa condição terrena a partir do momento em que olhamos para Ele e cremos no feito do seu Filho na cruz. Quando entendemos e quando nós vemos que não dá para continuar como está, que não dá para continuar e não dá para permanecer na escuridão, cegos, sem luz, sem um alvo, ainda cheios de pecados, ainda com a ira de Deus permanecendo sobre nós. Jesus fez um milagre com o cego de nascença em João capítulo 9. E através desse milagre, nós vemos claramente o que é olhar para Cristo e ser salvo. No capítulo 9, do versículo 1 em diante, Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhes, falando do cego: crês tu no Filho de Deus? E esse cego respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhes disse: tu já o tens visto. Basta olhar para Cristo para ser salvo. E é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Outro exemplo, vamos lá em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 29. Jesus aqui curou 2 cegos. Os 2 cegos de Jericó. E no versículo 29 em diante diz: e saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados juntos no caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha que situação. Além de cegos, as pessoas ainda não deixavam eles clamar. As pessoas mandavam eles ficarem quietos. E eles insistiram: Davi, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus parou, chamou aqueles 2 cegos e disse: o que vocês querem que eu faça? O que vocês querem que eu faça? E os 2 cegos disseram: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo os olhos viram, e eles o seguiram. Irmãos, quantas vezes as pessoas estão cegas por tradições, sejam elas familiares, sejam elas religiosas? Quantas pessoas têm convicções pessoais, ou por colocação de outros que nos convencem, a tal ponto que acabamos aceitando o que as outras pessoas acreditam e não na verdade? Quem está nessa situação como os 2 cegos,
também precisa ter os olhos abertos por Jesus. Ele não veio pregar religião, como ele disse. Ele veio trazer salvação. Ele veio fazer com que os que não viam, vejam. Ele veio trazer salvação espiritual a essas pessoas. Ele veio mostrar o caminho para o Pai. Levar transformação aos que necessitam. Os 2 cegos, eles foram tocados por Jesus. Eles voltaram a enxergar. E então eles passaram a segui-lo. E é o que precisa acontecer também hoje às pessoas com cegueira espiritual. Mas o importante é o querer. Jesus perguntou aos 2 cegos o que eles queriam. E eles responderam: voltar a enxergar. Irmãos, é claro que Jesus ele sabia o que aqueles 2 cegos queriam. Mas ele quis ouvir da boca deles, para que eles tomassem uma posição. Eis a necessidade de expressar publicamente Cristo como Salvador. Jesus sabia muito bem que eles queriam enxergar, mas ele quis ouvir. O que vocês querem? Hoje muitos querem continuar em sua cegueira espiritual. Conhecem, ouvem, leem a Bíblia, mas permanecem cegos espirituais, ou simplesmente não professam com a boca. Preferem reter isso. Eu creio, mas e o confessar? E o confessar? É preciso ver e enxergar o sentido espiritual dos fatos, algo que os olhos humanos pouco conseguem ver. Devemos sempre pedir a Deus que Ele remova o lado que nos impede de ver o propósito dEle. Jesus veio para que possamos ver, mas muitos, infelizmente, permanecem e querem permanecer perdidos. Muitos preferem permanecer nas trevas, permanecerem cegos, embora os seus olhos funcionam muito bem. Em João capítulo 1, versículo 5, descreve esses, que são trevas. E a luz resplandeceu nas trevas. Mas qual foi o resultado? As trevas não compreenderam. Olhe para Cristo como esses cegos olharam. Façam a mesma coisa. Declarem o que Ele pode fazer por você. Dê a Ele toda a glória devida. Outro exemplo de olhar para Cristo, em Números capítulo 21. Números capítulo 21, no versículo 9. Acontecia um problema lá. No deserto, no monte, partiram para o Monte Or, pelo caminho, no versículo 4, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. O povo estava revoltado com aquilo que estava acontecendo. Eles murmuravam, falavam assim: olha, vocês nos tirou do Egito para que a gente morresse no deserto? E Deus ficou furioso e mandou serpentes para picar aquele povo. E no versículo 9, nós encontramos uma esperança no meio de tudo aquilo, no meio daquele caos. O versículo 9 diz: e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal,
vivia. Essa serpente, prefigurando Cristo. Então, olhar para a serpente prefigurava olhar para Cristo, crer nele como Salvador. E isso é demonstrado em João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 14, quando Jesus estava falando com Nicodemos. Ora, João, capítulo 3, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, falando dele mesmo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que para ele olhasse fosse salvo. E no 15 diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 3, versículo 21. Nós encontramos a obra satisfatória de Cristo, que nos reconciliou com Deus. E o apóstolo Paulo, de uma maneira bem resumida, mas de uma forma importantíssima e muito profunda, ele descreveu tudo. E do versículo 21 em diante, do capítulo 3, ele diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus aqui como sendo o caráter justo de Deus, a sua iniciativa salvadora e a sua dádiva, isto é, de dar ao homem, de dar ao pecador a condição de justo perante ele. Isto é, próximo versículo, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então nós vemos Deus mantendo um dos seus atributos, que é ser justo, Deus tendo a iniciativa de salvar o pecador e dando a esse pecador a sua dádiva, isto é, dando a esse pecador de ser justo perante ele, porque se esse pecador não chegasse a ser justo perante ele, não teria como ele se chegar a Deus. Porque Deus estaria se desfazendo de um dos seus atributos, que é ser justo. Então, essa justiça de Deus, ela se manifestou em Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Isto para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Então não é limitado, é para todos, aqueles que creem. Porque não há diferença. E ele continua dizendo, porque todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Então todos necessitam dessa obra salvadora, salvífica. Então, sendo justificados, isto é, sendo absolvidos da culpa do pecado, libertos do pecado, libertos da condenação, gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual foi Deus que propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pelo perdão, pela remissão dos pecados que outrora foram cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então, nessa passagem, nós encontramos as palavras mais importantes ditas pelo apóstolo Paulo. E se você não entender essa glória de Deus que é manifesta no Evangelho, não tem como viver. Ele, nesse contexto, está falando da justificação pela graça. Como um certo pastor escrevendo sobre a justificação,
Ele falou que ela se trata da libertação da condenação diante do juiz supremo, que é Deus. Mediante o quê? Mediante a fé em Jesus Cristo. O homem é justificado. O homem é livre da condenação eterna. Esta é a mensagem que deve ser pregada. Essa é a mensagem que deve ser lida. Essa é a mensagem que deve ser ensinada em todos os lugares e para todas as pessoas. Se não olhar para Cristo, se não se arrepender dos seus pecados, que são muitos e que são terríveis, se não crer e ter fé em Cristo Jesus, se não professar com a sua boca, você continuará com a ira de Deus permanecendo sobre você e não estará livre da condenação eterna. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, libertados do pecado, sendo servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Tome uma decisão. Professe com a sua boca. Olhe para Cristo. Amanhã pode ser tarde. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está.